Olá, líderes, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais um minutinho de liderança. E hoje o tema que a gente vai trabalhar é um tema chamado feedback, que muitos de vocês já ouviram falar. Palavra chique, né? Feedback. Só que o que significa essa palavra feedback? O feedback é um retorno que o líder dá ao liderado de um comportamento que esse liderado está fazendo. Esse feedback, ele pode ser tanto um feedback positivo, um feedback assertivo de algo positivo que o funcionário está fazendo, ou pode ser um feedback construtivo, onde você precisa construir junto com o seu liderado um comportamento melhor, corrigir um comportamento dele, tá certo? Então aqui, eu tô hoje aqui para a gente poder trocar umas ideias e eu dar também para vocês umas dicas de como que a gente dá um feedback da forma correta, com as técnicas que vai ajudar você, líder, a dar um feedback para o seu colaborador, tá certo? Vamos começar pelo mais fácil, que é quando a gente vai dar o feedback positivo, quando a gente precisa de elogiar o nosso colaborador. Gente, tem que elogiar o colaborador, né? Todos os colaboradores têm muito mais momento positivo e às vezes ele erra, né? E a gente esquece de elogiar. Então vamos começar por feedback positivo, tá certo? Feedback positivo é quando você vai chegar até o seu colaborador, o seu liderado, e vai mostrar para ele que aquele comportamento que ele está fazendo tá positivo, que aquele comportamento que ele está fazendo é aquilo que você esperava, que você está orgulhosa dele, que ele está contribuindo, né, para o seu setor, para os pacientes do hospital. Então é a hora que você vai falar disso. Qual que é a única observação que a gente tem que ter no feedback positivo? É que no feedback positivo, cuidado para vocês não elogiarem um elogio raso ao seu funcionário. E sim, vocês têm que elogiarem o comportamento do seu funcionário. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Vamos supor que você quer elogiar aquele funcionário seu que está vindo trabalhar de forma muito arrumadinha, igual você já tinha solicitado, porque a gente quer mudar o padrão aqui do hospital, a gente quer que o paciente tenha um tratamento VIP, né? Que é a nossa ideia agora. E você fala, em vez de você falar que ele está tendo um comportamento no qual você esperava, de estar se vestindo bem, de forma alinhada, respeitando a política da empresa, você vira para ele e fala assim: ó, você está com a camisa bonita hoje, hein? Se você falar só isso da camisa, daquele objeto ali, ele não vai captar, ele vai ficar feliz, né? Claro, todo mundo fica feliz com o elogio, mas ele não vai captar que aquele comportamento de ter ido bem vestido, ele tem que manter aquilo. Entendeu a diferença? Então, apesar de ser simples, é uma diferença já importante para a gente notar. Agora, vamos mais complicadinho um pouquinho, que é o feedback construtivo, que a gente precisa de mudar o comportamento do colaborador. Qual que é a tática, qual que é a dica que eu dou para a gente acertar na hora de dar o feedback, tá certo? A primeira dica que a gente tem que ter, primeira coisa, vamos falar de forma específica para a pessoa específica. O que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes você tem um liderado problemático no grupo e você, ao invés de chamar a pessoa específica que está com aquele comportamento problemático, você reúne o grupo inteiro, que é mais fácil falar para o grupo, que aí você fala para todos, mas ao mesmo tempo você não está falando para ninguém. E tem gente que tá assim, por que ela tá falando isso? A pessoa às vezes nem sabe que o problema tá acontecendo. Então, gente, esse negócio de dar feedback em grupo não tá com nada. Por quê? Ao menos que o problema seja com o grupo inteiro, né? Mas por que não tá com nada dar o feedback em grupo? Porque às vezes a pessoa que tá com o comportamento errado, ela nem vai captar, ela nem acha que é com ela, fica voando lá o tempo inteiro. Então você não atinge o seu objetivo. Então, primeiro ponto, vamos lembrar, a hora, né, que você tem que fazer isso, que é, aliás, a hora é a próxima dica que eu vou dar. Então, a primeira dica, pessoa específica e comportamento, fato específico que aquele colaborador ali fez. Segunda observação que você tem que ter é hora e local. Então, a hora é imediatamente após o fato ocorrido. Se for possível, se não, foi no dia que você não estava de plantão, né? Se foi num momento que você já tinha ido embora, então você vai ter só o dia seguinte. A primeira oportunidade que você tiver,
dá enquanto tá quente, já ouviu falar isso, né? Que a pessoa vai captar mais. E o local é sempre no local reservado somente com a pessoa que interessa, tá certo? Terceiro item que é importante a gente observar na hora do feedback. Toda vez que a gente vai dar um feedback, a gente tem que trabalhar a nossa capacidade de ouvir. É claro que o líder, na hora do feedback, ele vai falar mais do que o colaborador, né? Porque foi você que chamou ele para ali e tudo. Mas você tem que separar um minutinho para você ouvir o que o colaborador tem a dizer também. Por quê? Porque às vezes aquela fala que ele vai, né, aquele conteúdo que ele vai explicar para você pode te alertar, aquele conteúdo, né, aquela colocação do colaborador pode ser importante. Vamos dar um exemplo. Olha, fulano, você está evoluindo para o paciente de forma errada, faltando esse código e tudo, exemplo. Aí ele fala assim, ué, mas eu não sabia, eu cheguei aqui e ninguém me treinou em relação a isso. Então, tá vendo? Foi uma colocação que ele fez que você fala assim, opa, peraí, como é que tá o treinamento desse cara? Será que eu tô deixando qualquer um treinar ele? Tô pegando o pior do setor para treinar ou tô pegando o melhor do setor para me ajudar no treinamento dele? Será que eu tô passando um pop para ele ler, para ele ver quais os itens que ele precisa de fazer? Então, às vezes, aquela colocação que o colaborador deu para você no momento do feedback é importante. Então, espera, dê um tempinho para você na conversa para dar oportunidade para o colaborador te falar também, tá certo? Um quarto item que é importante, eu deixei esse para o final, que esse é o mais importante, tá certo? O quarto item é você separar o comportamento da pessoa. O que é isso, separar o comportamento da pessoa? Primeiro, eu vou começar a dar um exemplo. Imagina vocês lá na sua casa, como você vai corrigir o seu filho, se você não tiver filho, o seu irmãozinho, sei lá, alguém, pode ser até o namorado, né? Quando você chama a atenção, por exemplo, do filho assim, fulano, seu quarto você tá muito desorganizado, você tá porco com esse quarto seu, pelo amor de Deus, você tá um porco desorganizado, olha a bagunça que tá esse quarto, eu cheguei do hospital, agora tem que ver essa cena dessa bagunça aqui. Repara que no exemplo que eu dei, você chamou o seu filho de porco e desorganizado. Você está falando da pessoa dele. O feedback construtivo, você não tem que falar da pessoa, você tem que falar do comportamento dele. Então, por exemplo, vamos repetir a correção, o feedback para o seu filho. Fulano, olha para você ver a sua atitude em relação ao seu quarto. Você está desorganizado. Você é um menino bacana, um menino que tem várias, que eu tenho orgulho de você, mas no seu quarto, você está deixando o seu quarto desorganizado. Reparou a diferença? Ele não é desorganizado, porque senão você rotula o seu filho e você vai insistindo nisso, ele vai crescer falando que eu sou desorganizado. Então, você falar que você está desorganizado, olha que coisa besta, né? Às vezes, assim, uma coisinha simples, igual a palavra do pro estar, dá uma grande diferença, porque o fato do estar, ele tem a oportunidade de deixar de fazer aquele comportamento. Na hora que você fala que né? Aí ele tem que ser aquela pessoa desorganizada. Mas então, vamos lá. Esse comportamento, vamos separar o comportamento da pessoa. Vou dar agora um exemplo dentro do hospital que vocês podem usar aqui, tá certo? Fulano, você é muito sacana com seus colegas, porque você tá chegando todo dia atrasado para pegar o plantão e o seu colega tá sendo prejudicado, inclusive perdendo o ônibus por causa de você. Ou então você tá deixando o plantão todo desorganizado, você é um sacana, você é um irresponsável. Tá vendo? Eu tô falando e tô falando da pessoa dele. Na hora que eu falo, fulano, você está chegando atrasado, essa atitude que você está tendo no momento, ela está prejudicando os seus colegas de trabalho. Tá vendo que nós estamos falando da atitude, do comportamento dele e não do ser? Se você na hora do feedback tratar sempre o ser,
ele vai ficar ofendido, ele vai falar que você líder puxa, que você líder implica com ele, que você pega no pé dele, a coisa fica pessoal. E o que a gente tem que fazer sempre no nosso local de trabalho é tirar o pessoal e sempre agir em todas as nossas atitudes pelo lado profissional. E para a gente fechar, tem uma técnica muito velha que a gente chama de técnica do sanduíche. O que significa essa técnica? Na hora de você, eu estou usando essa palavra sanduíche para vocês lembrarem que quando a gente fala essas palavras simplesinhas assim, fica muito mais fácil da gente poder do liderado lembrar, né, do que é que seria, qual que é o trabalho que ele tem que fazer. A técnica do sanduíche é o quê? Na hora que você for dar um feedback para alguém, primeira coisa, você começa você começa ressaltando os pontos positivos daquele liderado. Todo liderado tem ponto positivo, gente. Todo mundo tem ponto positivo. Então, chamo ele que, olha, você é um colaborador que sempre respeitou as regras da empresa, você tem uma técnica bacana, o seu trabalho é muito organizado e tudo. Eu sou muito satisfeita com você nessa área, só que agora você tem chegado muito atrasado no seu trabalho. E esse atraso que você está fazendo, ele está comprometendo o nosso processo de trabalho como um todo. Então, eu preciso te falar que isso está gerando uma insatisfação. Eu gostaria que você mudasse seu comportamento. Mas eu acredito em você, sei que pelo todo o compromisso que você tem com a empresa, eu sei que você consegue ser diferente. O que eu fiz? Por que chama técnica do sanduíche? Porque você dá um reconhecimento do colaborador, um reconhecimento verdadeiro, põe o pão. No meio, é o bife do sanduíche, você vai falar a ação que ele precisa corrigir. E põe outro pão ali embaixo, que é, de novo, os pontos positivos daquele liderado, tá certo? Então, a gente vai fazer ponto positivo, a correção, fecha com outro ponto positivo, que o liderado vai sair satisfeito. Olha, ela está me corrigindo uma coisa pontual que eu estou fazendo, ela está reconhecendo que eu tenho meus pontos positivos e eu sou capaz de mudar e vou corrigir essa ação. Então, gente, esse é o feedback, essas são as técnicas do feedback, no qual eu quero dividir com vocês aí. Espero que tenha sido legal, que vocês tenham entendido, que eu tenha sido clara para poder explicar para vocês como que dá um feedback. Vocês vão ver que quando a gente dá um feedback positivo, a gente tem colaborador alegre, a gente tem colaborador que acredita no potencial dele. Isso é importante, né? Que ele vai ter que fazer ajustes o tempo inteiro mesmo no trabalho, porque é assim que a gente evolui, é assim que a gente cresce, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.